e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive e se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão, ao São Francisco no meu coração. Bom dia, bom dia. Sou Ricardo Moreira, sou franciscano secular professo desde 2021 e sou vocacionado na comunidade Recado. E a convite da equipe de formação, hoje vim compartilhar um pouco a respeito do espelho da fraternidade evangélica. Como assim? Essa formação ela foi pensada como uma maneira de nos espelharmos enquanto a nossa realidade de missionários, principalmente aos missionários da realidade de vida, que dedicam única e exclusivamente à comunidade no seu apostolado, espiritualidade na vivência, como prega as nossas regras no item 293. Vamos começar então essa nossa formação, invocando o Espírito Santo, nesse primeiro momento de oração. Vamos trabalhar em cima de 6 eixos da vida comum, né? Vamos fazer um aprofundamento um pouco mais denso. E após isso também um breve momento de bênção final. A ideia é conversarmos aqui não mais que 45 minutos. Vamos começar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos pela unidade da nossa fraternidade, da nossa comunidade, pelos irmãos que estão distantes, pelos que carregam seus fardos, pelos que alegram a nossa casa com sorriso. Que esse momento de formação nos faça cada vez mais irmãos e não simples parceiros de missão, mas verdadeiros companheiros de vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início então à fraternidade como um recomeço e fundamento da missão. Vamos buscar, então, respostas para a nossa necessidade de aprofundamento na identidade carismática da vida comum, especificamente voltado para a realidade dos irmãos, da realidade de vida do Recado. Longe de ser uma abordagem secular ou sociológica, né, sobre convivência, a ideia desse material é mergulhar nas fontes primeiras do nosso baluarte. Então, vamos ter a biografia de Tomás de Celano, que é o biógrafo mais conceituado quando se fala de Francisco de Assis, e também dos escritos de Santa Clara, uma vez que temos as duas realidades, temos os irmãos e temos as irmãs, e portanto é importante que temos um espelho muito amplo com relação à nossa vivência fraterna e constante. O objetivo, mais uma vez, é que tenhamos subsídios para que a nossa vida seja uma casa de missão, ou seja, de fato, um lugar de santificação, de minoridade e de alegria evangélica. Esperamos que após esse período nós possamos continuar avaliando o que é bom e o que precisa ser melhorado, e que nossa convivência seja cada vez mais rica, fraterna e principalmente frutífera, né? Até porque, como diz o próprio São Francisco, vamos começar a servir a Deus, meus irmãos, porque até agora pouco ou nada fizemos. O nosso material ele vai ter como base o que nós classificamos como 6 eixos
em relação à vida comum, né? Que eixos são esses? Primeiro eixo, vocação e dom, onde o irmão é uma graça recebida e não escolhida. Então, o irmão, ele vem através de Deus, na sua escolha pessoal, como um presente, né? Como um presente, como uma missão também, que todos temos a responsabilidade pessoal e comunitária de chegarmos todos à morada celeste. Depois vamos falar um pouco sobre o lugar teológico, né? O irmão como caminho de conversão, dentro dessa realidade, dessa sequência de que o irmão é uma graça recebida, um sine próprio, né? Um modus operandi próprio, de pobreza, partilha e vida comum, um espírito de minoridade, ou seja, serviço e autoridade fraterna materna. Como assim? Um serviço de fraternidade que cuida, um serviço de fraternidade que, dentro desse cotidiano, existe um cuidado verdadeiro, real, de olharmos uns pelos outros. Uma perspectiva de recomeço constante através da correção fraterna e da reconciliação, todas as vezes em que não concordamos, mas principalmente conseguimos de uma maneira em Deus evoluir naquilo que é pessoal e naquilo que é comunitário dentro da nossa missão. E por fim o espelho, né? O testemunho contemplativo e eclesial também em relação ao que fala a Bíblia nas primeiras comunidades. Olha como eles se amam, né? Então, fraternidade como vocação e dom. Depois que o Senhor me deu irmãos, o Altíssimo mesmo me revelou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Então, a vida fraterna, ela não nasce de uma afinidade psicológica. Ela nasce, na verdade, de uma escolha seletiva baseada em competências missionárias ou de um contrato social de convivência. No nosso caso, ela é fundamentalmente um evento teológico. E ela é também um dom pneumatológico. Como assim pneumatológico? Pneuma é o quê? É sopro, é respiração, é vida. Então o próprio Francisco de Assis, em seu testamento, ele é categórico ao afirmar a origem divina de seus companheiros, né? E aí a gente volta para o texto que diz: e depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou o que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho, conforme o seu testamento, no item 14. Essa afirmação, ela desloca a fraternidade do campo da utilidade, de sermos simplesmente alguém com quem eu preciso, tenho a obrigação de conviver. O irmão não é um colega de trabalho. Ele assume esse posto uma vez que temos missões claras, seja na parte econômica, seja na parte artística, seja na parte organizacional, mas o irmão, ele é verdadeiramente uma palavra que Deus dirige ao irmão consagrado. Tomás de Celano, na primeira vida de São Francisco, entre os trechos 32 e 35, ele descreve que essa primeira escola possuía tal pureza que os irmãos se amavam com um afeto espiritual indizível. Ou seja, os irmãos não conseguiam exprimir em palavras o quão grande era o amor entre eles, né? Nesse item 35 da primeira, que nós chamamos de primeira vida, né? Primeiro Celano, ele diz o seguinte: grande era o seu regozijo por nada verem, nem possuírem, o que pudesse prender às coisas vãs e agradáveis aos sentidos. Por isso iniciaram ali a aliança com a santa pobreza e, extraordinariamente, consolados pela falta de todas as coisas que são do mundo, pensaram em ficar ali para sempre. Não existiam amarras que normalmente a sociedade nos traz como dependências entre as pessoas. Não. Eles não se viam como indivíduos isolados. Ou seja, todo e qualquer comportamento de isolamento, ele é uma afronta à nossa vida comunitária. Então, como membros de um corpo místico em constante adoração, eles entendiam, né, essa fundamentação teológica residindo na koinonia trinitária. Como assim na koinonia trinitária? Nós somos chamados a ser reflexo da unidade divina na Terra. Já Santa Clara também previa isso na regra no capítulo 1. Ela reforça que a forma de vida, que
que elas escolheram é observar o Evangelho em unidade, sublinhando que a vocação ela é inseparável da comunhão. Então, como algo inseparável da comunhão é sempre aos pés de Cristo e é sempre através da nossa experiência com o Cristo Eucarístico que todo esse movimento comunitário, guarda isso, todo esse movimento comunitário ele passa de uma maneira inseparável pela comunhão. Para o missionário em tempo integral, os irmãos da realidade de vida, isso implica em compreender que o irmão de casa não foi escolhido por ele, mas dado pelo Senhor para a missão específica naquele tempo e lugar. E uma das coisas que muito colabora com esse tipo de comportamento é a transitoriedade que sabemos, né, é uma condição implícita da nossa missão. Hoje estamos em Tatuí, hoje estamos em Fortaleza, amanhã podemos estar na França, amanhã podemos estar na Itália, amanhã podemos estar em Botucatu, amanhã podemos estar em Ribeirão Preto, no Rio de Janeiro, em Santiago do Chile, né, em Rio Branco, no Acre. Então essa implicação prática é a obediência à itinerância. Aceitar o envio para uma casa de missão específica, ela é antes de tudo aceitar o dom dos irmãos que ali residem. Deve-se sempre superar a tentação do isolamento afetivo ou da busca por comunidades de afinidade, ou seja, os pequenos grupinhos normalmente se formam por afinidade, onde só convive com quem se gosta. A fraternidade, ela é a primeira missão, né? E que se não acolhermos o irmão que Deus nos deu, nossa pregação, aos de fora, torna-se como o bronze que ressoa. Ele perde significado, ele deixa de ter o brilho, ele deixa de ter a riqueza de um material nobre. Ele passa principalmente, né, por algo que não é o nosso verdadeiro testemunho. Então, como verdadeiros missionários que somos, né, aceitar o outro é aceitar o próprio Deus. E sermos sempre obedientes à itinerância. Não só nas missões em que saímos das nossas casas para realizarmos aquilo que é a gênese, a força do nosso carisma, né, através das artes, como comunicamos, mas não só como uma comunidade de artistas, mas como uma comunidade onde existe todo um movimento para que a igreja continue sempre melhorando e evoluindo enquanto comunitários que somos, na busca da nossa missão. E a nossa primeira missão é a fraternidade. Certo? Então, vamos passar então, esse foi o primeiro eixo, vamos passar então para o segundo eixo, né? Aqui a vida fraterna. Qual é o segundo eixo então? O irmão como um lugar teológico e caminho de conversão. O irmão nunca deve ser um obstáculo para a nossa, digamos, eficácia apostólica, ou seja, para o nosso bem viver, a nossa vocação e aquilo que nós somos chamados a realizar na construção do reino de Deus. O irmão, na verdade, deve ser sempre um meio sacramental pelo qual Deus purifica o missionário. Olha o que diz Tomás de Celano, já na segunda vida, no item 33, ele diz o seguinte: Francisco desejava que seus frades, e o próprio termo frade, né, do italiano, frade, e como muitos dos franciscanos se tratam no alemão, frater, irmão, fossem os seus amigos de vida comum. Pois é na convivência que as arestas do egoísmo, da soberba, da autossuficiência, elas são aparadas. É na convivência que a gente percebe o quão nós precisamos sempre evoluir enquanto seres humanos, individuais, e na vivência da vida fraterna. A teologia dessa alteridade nos ensina que o rosto do irmão é um espelho, onde eu vejo as minhas próprias misérias e onde eu posso perceber a misericórdia de Deus agindo. Nesse próprio item 33, ele diz o seguinte: como são admiráveis as obras do Senhor quando os justos se reúnem e se congregam. Porque então os tentados resistem, os caídos, os tíbios são estimulados, os caídos são levantados, o ferro se afia no ferro, e os frades, os irmãos, as irmãs, se ajudam uns aos outros, estabelecendo-se como uma cidadela inabalável. Vamos lembrar que naquele período em que Francisco construiu, né, todo aquele seu modo de vida e construiu todo a sua proposta, né, de vida comunitária, eram tempos em que você tinha muitas guerras, né? Então,
conceito de uma cidadela inabalável era algo realmente que transmitia não só segurança, mas transmitia cuidado, transmitia defesa, transmitia proteção. Então, os irmãos devem ser sempre para nós um caminho de cuidado, de defesa e de proteção. Na vida comum integral, o cansaço apostólico, a pressão dos eventos e a rotina intensa, elas podem, claro, sempre transformar o irmão em um peso, né? Ou pior ainda, né? Um competidor, um concorrente por espaço e por reconhecimento. Então, essa leitura histórico-carismática nos mostra que a santidade franciscana ela não se forja no deserto isolado, mas no deserto da convivência. Né? Para nós da comunidade Recado, isso significa o quê? Isso significa que a vida de oração comunitária e a partilha da casa são tão missionários quanto o grande evento, quanto aquela grande pregação, quanto aquela grande participação que fazemos, né, nas linhas de frente, sempre que somos convidados a manifestar, a transformar, a participar do nosso carisma na igreja e para os irmãos que tanto precisam. O temperamento difícil é uma ascese, né? Na comunidade de Recado, o irmão de temperamento difícil é uma oportunidade concreta de conversão, não um motivo de afastamento ou murmuração, né? A aplicação concreta disso exige que o missionário veja no temperamento difícil do irmão uma oportunidade de ascese e conversão, né? Tornando a nossa casa comunitária um laboratório da misericórdia de Deus, da misericórdia que Deus tem para cada um de nós, da misericórdia que Deus tem para com as nossas dificuldades de comunicação, né? E é na oração comunitária e na partilha da casa que a gente exerce o perdão, exerce o pedido de desculpa real, verdadeiro, e principalmente o irmão, como já falei, como lugar teológico, né? Onde Deus nos dá o exercício de paciência, Deus nos dá o exercício de resiliência, o exercício de caridade. Deus nos negar a convivência profunda, ela é negar o próprio caminho de santificação proposto pelo carisma. Então, a casa de missão deve ser um laboratório da misericórdia, como já citei e enfatizo aqui, onde o perdão é exercido antes mesmo de ser pregado. Então, o perdão deve ser dentro desse primeiro pilar do irmão como lugar teológico e de um caminho de conversão, como algo em que precisa ser sempre exercitado, mas principalmente precisa ser uma iniciativa de ambos os lados. Todas as vezes em que cometemos uma falha com o irmão, aquilo não pode ser visto somente como uma falha individual, mas principalmente como um passo atrás dentro daquilo que é real, verdadeiro e comunitário nas nossas vidas. Ok? Então, é aí nesse exercício do perdão, como fala essa figura, como mostra essa figura, em que a gente precisa colocar sempre em pratos limpos o que é a verdade da nossa vida e como nós podemos sempre colaborar e nos deixar colaborar para o caminho rumo à salvação. Ok? Vamos então agora para o terceiro pilar. O terceiro pilar é a vida comum, o sine próprio, né? A vida comum, a pobreza e a partilha. A pobreza franciscana clariana ela não se limita à ausência de recursos financeiros ou à precariedade material, né? Vivemos num período, com a graça de Deus, com todos os nossos irmãos que estão disponíveis a partilhar, mas uma situação em que vivemos uma falsa sensação de conforto muitas vezes, né? As irmãs, como dizia a regra de Santa Clara no capítulo 8, as irmãs devem manifestar com segurança uma a outra a sua necessidade. E aqui eu não falo somente da necessidade material, né? Mas também da necessidade de sentimentos que temos, por exemplo, em relação à posse de algumas coisas, né? O que devemos sempre exercitar dentro da nossa convivência fraterna é o que o modo franciscano de vida chama de expropriação do próprio eu e de toda a pretensão de posse sobre coisas, pessoas e funções. Então, não nos cabe admitir, não nos cabe proferir sempre a pretensão de ter, sou dono disso, sou dono daquilo, esse espaço é dele, né? Ou essa pessoa sempre é minha, mas ou determinada função só ele, só eu, ou só
o determinado irmão pode fazer. Santa Clara, em sua 4ª carta a Inês de Praga, exorta a contemplação daquele que se fez pobre por nós, indicando que a pobreza é uma forma de união nupcial com Cristo. E aqueles que entendem a questão nupcial com Cristo têm sempre em seu modo de vida o compromisso de ser feliz fazendo o outro feliz. Na regra de Santa Clara ainda, no capítulo 8, a instrução é uma beleza prática profunda. As irmãs devem manifestar com segurança, uma à outra, a sua necessidade, criando uma rede de dependência saudável mútua que aniquila o orgulho. Ou seja, no momento em que eu posso manifestar as minhas necessidades, as minhas fragilidades, nesse modo próprio, nesse cine próprio, eu torno a vida comum mais sincera, mais verdadeira e raízes mais profundas, em que, conhecendo a necessidade do outro, eu posso não só rezar para o provimento dessa necessidade, mas buscar os modos próprios, como a nossa vocação pede, para atender às necessidades dentro do espírito de oração, né? Obviamente, essa necessidade ela precisa ser tratada como algo factível, possível e necessário. Para o missionário que vive em tempo integral, e aí vocês obviamente têm muito mais lugar de fala do que eu, a partilha de bens e o uso dos recursos da casa de missão exige uma disciplina espiritual constante. A implicação prática disso é uma transparência absoluta na partilha da bolsa comum e no uso dos bens coletivos, né? Acho muito bonito quando tenho quando posso comprovar, por exemplo, dentro desse espírito de partilha, todas as vezes em que nós conseguimos compartilhar aquilo que é muito próprio e pessoal nosso, por exemplo, nosso vestuário, né? É muito significativo quando eu consigo abrir mão daquilo que, inclusive, São Francisco abriu mão por inteiro, diante do bispo e diante do próprio pai, de todas as suas roupas e suas vestes, que eram vestes caras, né? São Francisco vem de uma família abastada, de comerciantes que tinham realmente um poder aquisitivo, uma riqueza significativa grande, né? Francisco, inclusive, era conhecido pelas festas que dava, pelas festas que participava, que colaborava. Então isso fez com que ele, no momento em que ele entrega a própria roupa do corpo e se veste com sacos velhos de arroz, de batata, né? Onde um irmão vendo a sua nudez ali diante daquilo, e que nem roupas ele tinha o direito de ter, a não ser essas roupas desses sacos velhos, e um cinto forte ele não tinha, apenas uma corda, e podia, né, amarrar a sua cintura, e nessa corda ele pôde colocar os 3 nós, indicando pobreza, obediência e castidade. Pobreza como apego zero àquilo que é material dentro da nossa realidade, assim como Francisco fez. A obediência àquilo que a nossa Santa Mãe Igreja nos pede, e a castidade no sentido de um cuidado com o próprio corpo, né? A castidade ela não é algo próprio dos irmãos que são celibatários ou aqueles que buscam ainda o matrimônio, mas que não tem, Deus ainda não providenciou um companheiro ou companheira. Mas a castidade ela fala do bem cuidar daquilo que é templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, dentro dessa realidade, o que precisamos sempre é viver com poucos recursos, dependendo inteiramente da providência. E isso exige que a fraternidade seja um suporte de segurança existencial. O pouco que temos, partilhamos. E se muito tivermos, também vamos sempre partir do pressuposto de que outras pessoas têm ainda menos que nós. Esse é um conceito franciscano muito claro. E esse é um conceito em que muitas vezes precisamos olhar com muito carinho, precisamos olhar com muita atenção para que realmente tenhamos esse espírito de partilha constante, esse espírito de partilha vigilante. Ou seja, temos a consciência sempre de que eu não tenho o direito de reter algo para mim, seja um bem material, um presente recebido em missão ou um projeto pessoal oculto. Isso fere a unidade e empobrece a força do nosso carisma, como faz também o mesmo efeito no carisma franciscano. A pobreza compartilhada é a via de purificação da confiança em Deus. Nós, da comunidade, né, temos uma gestão de casa que deve ser sempre participativa e austera, garantindo que o foco permaneça na missão e não no conforto individual. Não é ilícito, né, claro,
cada um de nós, para todos nós, que nós precisamos buscar aquilo que nos mantém numa perspectiva de conforto evangélico, né? Então é importante termos sim o nosso vestuário, termos o que comer, termos o que beber, termos um lugar para repousar, né? Mas isso não pode ser algo que nos torne egoístas dentro dessa perspectiva, não. Devemos sempre ter em mente, devemos sempre exercitar um estilo de vida que nos favoreça, assim como os franciscanos, que nos favoreça a partilha constante, né? A gestão da casa, ela tem que ser sempre participativa, e a simplicidade, o desapego e a busca principal das coisas do alto, né? A busca das coisas do alto, a busca das coisas do céu, e que isso realmente traz um sentido de vida franciscana autêntica. Chegando agora no eixo número 4, e aí na figura que fala da partilha, né, da bolsa comum, do pão, da água. Então sempre termos muito conscientes dentro do nosso estilo de vida a partilha constante. Eixo 4, a minoridade, serviço e autoridade fraterna, um cuidado materno, como as pessoas, nós cuidamos, né, tal qual uma mãe cuida dos seus filhos. O Testemunho de Santa Clara diz que quem governa deve estar à frente, mas por virtudes e santos costumes do que pelo ofício. Agindo como uma boa mãe faz com suas filhas, né? Ou seja, temos sempre a ideia de que muitas vezes vamos ocupar cargos, vamos ocupar postos, a nossa comunidade, graças a Deus, ela continua crescendo, e é normal que um irmão se coloque à disposição, ou ainda, né, através da oração e da decisão das nossas autoridades, ele assuma a frente, assuma o controle, o comando de determinadas situações, determinados projetos. Mas isso nunca deve ser encarado como uma mera questão de meritocracia ou de competência, mas na verdade devemos sempre colocar o nosso serviço como uma extensão espiritual do que vivemos. Até nos serviços ocultos da casa, a disponibilidade deve ser total, para limpeza, cozinha, manutenção e o lixo, né? Combatendo aquele clericalismo missionário, né? Mas na verdade nos colocando sempre, o modus operandi franciscano sempre trata isso como uma forma muito particular e ao mesmo tempo uma forma muito normal de se viver, né? Quem teve a oportunidade de ver uma casa missionária franciscana entende muito bem do que isso significa. E o lar, ele precede a eficácia, né? Então, o que isso quer dizer, né? O serviço materno e o cuidado deve ser sempre humilde, se manter sempre com humildade, né? Então, Santa Clara, no seu testamento, ela fala, né, tratar de estar à frente de outras, né, das outras por mais virtudes e santos costumes, como uma boa mãe cuida das suas filhas. Tomás de Celano citava muito forte a questão de a missão deve ser sempre encarada com a minoridade. Como o próprio Cristo disse, aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e me siga, e o servo, né, o mais importante é sempre aquele que serve mais do que os outros. Então, se a gente for pegar a segunda vida de Francisco, fala muito em relação, no capítulo 30, no item 59, o seguinte: Senhora e Rainha. Aliás, eu vou voltar um ponto aqui, né, que é com relação à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte, falando sobre a irmã pobreza, né, dentro desse contexto franciscano. Quando tudo estava preparado, forçaram a irmã pobreza a comer com eles. Mas ela disse, a irmã pobreza: mostrai-me antes a capela, a sala do capítulo, o claustro, o refeitório, a cozinha, o dormitório e o estábulo, as cadeiras bonitas, as mesas bem lisas e as casas enormes, pois não estou vendo nada disso. Só o que vejo sois vós, alegres e felizes, transbordando de gozo, cheios de consolação, como se esperasseis que é só desejar e vos darão tudo. Ao que responde Francisco, eles responderam: Senhora e Rainha nossa, nós que somos teus servos há tanto tempo, estamos cansados do caminho, e tu também que vieste conosco, não trabalhaste pouco. Então vamos comer primeiro, se permites, e assim confortados, tudo será feito como mandares. O que esse texto, essa citação quer dizer? A irmã pobreza, ela está em todo o serviço,
em tudo aquilo que vivemos. E o simples fato de deixarmos com que as coisas falem por si com relação a todos os bens materiais, que podem nos cegar muitas vezes, e todos os cargos e tudo aquilo que nos orgulha enquanto seres humanos, possa nos cegar algumas vezes. É no atendimento àquilo que for mais essencial que somos chamados, enquanto comunidade Recado, seguindo o modo do nosso baluarte São Francisco, devemos cuidar e zelar em primeiro lugar, o atendimento às nossas necessidades básicas. A autoridade de serviço, ela garante que a casa de missão não se torne uma empresa funcionalista. É normal e é salutar que tenhamos, é claro, as nossas escalas, os nossos serviços, mas isso não pode ser visto de uma maneira meramente executiva, mas é um lar onde a caridade precede a eficácia, onde eu entendo a necessidade e eu entendo principalmente a limitação que o irmão possa ter com relação a alguma atividade, e a partir disso apoiá-lo para que ele continue na fé, crescendo e sempre sendo um irmão disponível para as atividades mais elementares que a gente possa encarar no nosso dia a dia. O responsável deve ser o primeiro a servir e o último a se servir, dentro de um conceito principalmente pregado no Evangelho que vivemos e que pregamos. Essa dinâmica de minoridade protege a comunidade da vaidade e mantém o coração do missionário focado na humildade de Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. E aqui o irmão, servindo e se colocando à disposição nas atividades que forem designadas para ele. Eixo 5, já estamos aí encaminhando para o final. A correção fraterna, paciência e reconciliação, o recomeçar. Vamos começar a servir a Deus, meus irmãos, porque até agora pouco ou nada fizemos, como disse São Francisco. A fraternidade real, ela não é uma ausência de conflitos, é o lugar do conflito redimido pela graça. Santa Clara nos convida a conservar a unidade do amor mútuo e da paz, através do perdão imediato e da humildade em reconhecer nossas próprias falhas. A fraternidade real, como falei, não é uma ausência de conflitos. Para nós missionários, principalmente aos missionários da comunidade de vida, a convivência 24 horas por dia, muitas vezes em contexto de privação, estresse apostólico, porque existe estresse apostólico. Quantos de nós hoje, se fechar os olhos, começa a pensar em determinado momento da sua missão, do seu apostolado, e pensa, meu Deus, não vou conseguir entregar, ou então, meu Deus, mais uma vez vou ter que enfrentar aquele problema. Então tudo isso gera desgastes naturais. Um serviço que eu posso ter considerado mal feito, uma louça que eu posso ter considerado, realmente ela carece ali de um zelo melhor, ou ainda dentro do meu ministério, dentro do meu apostolado envolvendo a arte, alguma falta de criatividade por um cansaço, enfim, aquilo gera um desgaste naturais. A correção fraterna, pessoal, é que deve ser feita com doçura, deve ser feita em particular, e com o intuito de salvar o irmão, nunca como um julgamento ou um desabafo de raiva. O que acontece? Somos humanos, mas devemos buscar aquilo que é do alto e os bons exemplos, como os nossos irmãos franciscanos costumam pregar. A implicação prática é a instituição de momentos regulares de revisão de vida e pedido de perdão na casa de missão. Devemos sempre proporcionar momentos em que é exercitada a revisão daquilo que eu sou como pessoa e o reflexo disso na minha vida comunitária, e principalmente em situações em que eu preciso pedir perdão, exercitar o perdão. Perdão que é sempre uma via de mão dupla. Perdão, ele faz bem a quem pede e faz melhor ainda a quem perdoa. A reconciliação rápida impede que o veneno da murmuração e do ressentimento destrua o fervor missionário. O testemunho de uma comunidade que se perdoa e recomeça todos os dias é talvez o maior anúncio que nós, enquanto comunidade Recado, podemos dar ao mundo, que é sempre marcado por uma cultura de cancelamento e de fragmentação. A paciência com os limites do outro é a prova real do nosso amor a Deus. E o que isso quer dizer na prática? Na prática devemos sempre procurar
como diz Santa Clara, a reconciliação rápida, ou seja, ao primeiro momento, ao primeiro sinal de que algo precisa ser corrigido, que nós possamos, mais uma vez, de maneira doce, em particular, e com o intuito de salvar o irmão, nós possamos exercitar, como pede os nossos irmãos, como pregam os nossos irmãos franciscanos, a reconciliação rápida. Sempre existe uma frase muito comum que diz que eu perdoo, mas eu não esqueço. Perdão não é Alzheimer, mas um perdão ele precisa ser sincero, ele precisa ser de coração, e quem pede perdão sempre tem que ter em mente de que, assim como numa confissão, o meu compromisso é de não cometer a mesma falha, para que eu não agrida de novo o irmão, ou que eu quebre a harmonia do ecossistema fraterno e comunitário. Ok? E aí os irmãos, que caminham juntos e seguem em sua missão, tendo como exemplo Francisco e sempre iluminados pelo Espírito Santo. Como último pilar, a fraternidade contemplativa e o testemunho eclesial, o espelho. Sede um espelho e um exemplo para os que vivem no mundo, conforme o testamento de Santa Clara. A fraternidade não é apenas um bem eterno. Seria muito egoísmo da nossa parte achar, perceber, trabalhar para que somente nós, na nossa casa comunitária, na nossa morada, nosso ser comunitário, missionário, fosse um bem somente para mim. Ela é uma dimensão constitutiva da missão eclesial. Santa Clara, como acabamos de colocar aqui, ela desejava que as irmãs fossem espelho e exemplo para os que vivem no mundo. Na quarta carta, ela fala da inefável caridade, que deve unir os membros para que o mundo creia. Então, a teologia aqui é profundamente eclesiológica. A comunidade é o sinal da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Isso é da encíclica Lumen Gentium. Para nós da comunidade, a comunhão da missão é o que valida o carisma. Mais uma vez, a comunhão na missão é o que valida o carisma. Vamos repetir? A comunhão na missão é o que valida o carisma. O ritmo comunitário, a oração, a liturgia, as refeições em comum, o lazer fraterno, o trabalho partilhado, deve ser sempre preservado contra o ativismo desenfreado, que isola os membros em suas funções. A implicação prática disso é sempre entender o testemunho fraterno e como ele atrai mais vocações e conversões do que as grandes estruturas de marketing. É aquela máxima que diz que as palavras podem convencer, mas o que realmente arrasta são os exemplos. Temos na nossa própria história comunitária, quantas vezes a gente, olhando e se inspirando em outros irmãos, a gente diz assim: nossa, como esse irmão do recado ele é feliz, eu queria ser feliz assim. Nossa, como esse irmão do recado é solícito, eu queria ser solícito assim. Por que ele consegue e eu não consigo? É quando nós somos espelho nessa vida comunitária e transbordamos isso, para além dos nossos muros e portões, é que fazem a grande diferença, que é o grande fator de conversão e arrebatamento dos irmãos que estão sedentos de modelos, sedentos de estilo de vida, sedentos de algo positivo, de propósito para as suas vidas. Somos chamados a ser o espelho onde resplandecem a pobreza, a humildade e a caridade de Jesus Cristo. A casa de missão, ela deve ser sempre um oásis espiritual para o povo de Deus. Um lugar onde quem chega sente que ali ele se ama, verdadeiramente. E a fraternidade contemplativa é aquela que, mesmo no meio da agitação missionária, mantém o olhar fixo no Senhor, permitindo que a ação transborde da contemplação comum. É muito importante que na nossa rotina de oração, naquilo que nos define enquanto cristãos autênticos, ele possa ser sempre um divisor de águas diante de tantos problemas, diante de tantos desafios que temos, pessoais, e vencemos, não porque somos inteiramente capacitados, mas porque em nós reside aquilo que de mais precioso pode existir dentro do nosso mundo, que é a fé em Deus, é Jesus Eucarístico, é a proteção de Nossa Senhora, é a vida dos santos que nos mostram que é sim possível viver
em harmonia, viver em fraternidade, a despeito de todas as dificuldades que temos enquanto indivíduos e vencemos a nossa vida comunitária. E vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Percorremos juntos essas 6 portas da Casa da Fraternidade, esses 6 eixos, onde o primeiro, acolher o irmão como um dom, ele foi dado por Deus, não escolhido por mim, né? Ele foi um presente para mim, e que a cada vez que eu o veja dessa forma, eu vejo a face de Cristo impressa no rosto dele, e que o meu coração bata junto com o dele, e juntos possamos reparar, né, o Sagrado Coração de Jesus. Deixar-se sempre converter por ele, né, o ferro se afia no ferro. Então, somos melhores porque somos um coletivo. Eu sou uma pessoa melhor porque tenho um irmão que me ajuda a viver, e a convivência com ele é que me faz um ser humano e um cristão melhor e um missionário melhor. Devemos sempre partilhar tudo com transparência, né? Um cine próprio no tempo, talento e bem. Então, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo se torna nosso, não como uma obrigação, mas como uma divisão divina, como algo que transparece aquilo que Deus tem para todos nós. Servir sempre com o coração de mãe e a autoridade com cuidado humilde, ou seja, eu cuido, eu observo, eu consolo, eu também educo, né? Eu também trago dentro dessa perspectiva de mãe um cuidado de quem ama e é amado. Recomeçar sempre no perdão, né? A reconciliação rápida como um anúncio. Então, não deixar passar o momento de nos reconciliarmos, de zerarmos aquelas diferenças, e que ela, obviamente, não cresça a ponto de me atrapalhar enquanto missionário e de atrapalhar a minha condução comunitária. E sempre ser o espelho do amor de Cristo, né? A casa que faz o mundo acreditar. Que nós possamos, a exemplo dos primeiros cristãos, sermos reconhecidos como aqueles que se amam e que têm tudo em comum. Nossa comunhão é o nosso primeiro e mais poderoso grito missionário. E é isso que trazemos aqui, né? Cumprindo a nossa obrigação de 45 minutos. Trazemos então essa perspectiva, né? Todos esses irmãos aqui juntos, e São Francisco aqui ao lado, fazendo com que o nosso dom, a nossa vida, a nossa fraternidade, as nossas diferenças, nossos temperamentos, eles possam ser sempre motivo de amor, motivo de alegria e motivo de crescimento para a nossa vida pessoal e comunitária. Amém? Foi uma alegria muito grande poder partilhar com todos vocês. Espero que essas reflexões possam, no coração de todos, trazer uma perspectiva de melhoria, de avanço, e trazer uma ideia nova em cima de um conceito tão antigo, de que a nossa convivência fraterna, ela é o caminho mais direto, o caminho mais forte, o caminho mais visível da nossa chegada, da nossa ida, da nossa jornada até a Jerusalém Celeste. Amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor volte para nós a sua face e tenha misericórdia de nós. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.